Análise política com Orion Teixeira. Olá, Orion. Muito bom dia para você. Vamos que vamos nesta nova semana. Bom dia, Luciana, Murilo, Lucas, ouvintes, espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Bom dia. Bom dia. Orion, semana começando e os debates também, né, na Assembleia Legislativa. Quais são os temas que vão bombar na Assembleia, né, digamos assim, ao longo desta semana? Luciana, nessa semana, a partir de amanhã, o debate e a temperatura irão esquentar, vão se elevar na Assembleia Legislativa por conta dos impactos do plano de Zema para fazer a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. Amanhã irão participar, prestar esclarecimentos sobre essas medidas, o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, e a secretária de Planejamento, Luísa Barreto. Será feita uma audiência pública conjunta com as comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária e também de Administração Pública para as 14 horas de amanhã. A proposta deve ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça em 10 dias. Pior do que o congelamento do reajuste salarial, que o governo insiste em negar, Luciano, a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal vai impor perdas salariais de até 55% aos servidores públicos em 9 anos. O cálculo foi feito por especialistas que estudaram o plano de metas que o governo divulgou no dia 16 passado para obter a aprovação da Assembleia Legislativa. O plano de Zema só prevê lá 2 revisões salariais em parcelas de 3%, se houver crescimento econômico no período aí, nos anos de 2024 e 2028. Vamos aos números então. Em 2022, a inflação foi de 5,8%. A de 2023 caminha para 5%. Em ambos os casos, Luciana, não houve reposição até agora, num consolidado aí de 11%. Os analistas calculam que a inflação dos próximos 9 anos, o período de adesão aí de Minas ao regime de recuperação fiscal, será de uma média de 5% ao ano, totalizando então 45% até 2032. Tudo somado por baixo e com juros compostos, haverá perdas de 55% nos salários dos servidores. De acordo com o deputado governista Sargento Rodrigues, do PL, um dos mais indignados com essas medidas, o salário inicial de um soldado hoje é de R$4.000 e deverá cair para R$1.800 ao final desse regime. Até lá, a inflação vai continuar acontecendo. E mais, em 2028, na segunda revisão prevista, Zema não será mais governador. E sobre as perdas salariais de 35% que as forças de segurança reivindicam desde 2019, já fizeram manifestações, paralisações, o deputado disse: esquece, diante aí das perdas que virão nesses 9 anos. Foi formada então uma frente de 22 sindicatos que representam diversas categorias para pressionar os deputados pela reprovação do regime de recuperação fiscal. No dia 7 de novembro, então, haverá paralisações na educação para deixar claro aí que eles são contra esse processo. É o que disse então aí a diretora do Sindiúte, Denise Romano. O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas, Edinho Mateus, prevê sucateamento do serviço público com a desvalorização do servidor. Prevê também aumento de tarifas com as privatizações e perda da autonomia do Estado, já que será criado aí um conselho gestor para administrar o governo durante a adesão ao regime. A presidente da FENG, que é funcionários fiscais, Sara Félix, antevê o empobrecimento das famílias dos servidores por conta do congelamento de reajustes. Além disso, a revisão de 3% em 2 parcelas tem 2 condicionantes. Como já disse aí, o primeiro depende de crescimento econômico e o segundo é se o governador será outro e não Zema, se será mantido ou não. Bom, Orion, a gente sai da Assembleia Legislativa em Minas, vai lá para Brasília, Câmara dos Deputados, a história dessa taxação para ricos que o governo federal quer implantar. Vai passar, Orion? Luciano, eu quero ter olhos para ver. Parodiando o sambista e poeta Nelson Cavaquinho, que sonhava com o fim, o desaparecimento da maldade. Seja como for, a Câmara dos Deputados deve votar amanhã a taxação para super ricos.
Com a medida, o governo federal espera arrecadar aí 20 bilhões de reais no ano que vem e até 54 bilhões até 2026. Desde o último dia 14, esse projeto de lei em regime de urgência tranca a pauta na Câmara. Essa proposta ronda o país desde os tempos coloniais, viu? Passando pelo Império, República Velha, Nova República, enfim, os ricos sempre mandaram na política por meio da grande força que é o poder econômico. Originalmente, o projeto de lei tratava apenas da taxação de offshores. No entanto, o presidente da Câmara incorporou ao texto uma medida provisória editada no fim de agosto, ainda em validade, que muda a tributação do imposto de renda em fundos exclusivos. O governo precisa, então, de reforçar o caixa para compensar o aumento do limite da isenção da tabela do imposto de renda, sancionada no dia 28 pelo presidente Lula. O dinheiro também é importante para cumprir a meta de zerar o déficit primário em 2024. Os super ricos, Luciana, acumulam fortuna no país de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Com a taxação de apenas 3% sobre o montante, seria possível arrecadar 36 bilhões de reais, valor superior ao orçamento de um ano de Bolsa Família. E mais, se taxassem só 1% o patrimônio das famílias mais ricas do país, a receita poderia chegar a 80 bilhões de reais. Somados, renderia, então, 116 bilhões de reais aos cofres públicos a mais para enfrentar aí os efeitos da crise econômica no mundo todo. A proposta, então, é defendida por um conjunto aí de entidades lideradas pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFISCO. É com você, Luciana. Ok, Orion, obrigada, viu, pelas informações, pela sua coluna, os temas abordados. A gente volta a se falar depois de amanhã, quarta-feira. Combinado. Um abraço para vocês. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, façamos um bom dia. Façamos, Orion. Valeu, Orion. Até quarta.